Ao longo da história da igreja, muitos pastores, homens de Deus, marcaram a sua época e a história da igreja. Eles se destacaram pelo seu empenho e dedicação à obra do Senhor. Podemos começar aqui por Charles Spurgeon, 1834 a 1892. Charles Spurgeon foi um pastor, pregador, evangelista e escritor que viveu no século XIX e impactou o seu tempo. Aliás, este homem de Deus continua impactando pessoas até os dias de hoje através de seus sermões e obra. Charles iniciou seu ministério muito cedo, já aos 16 anos de idade. Um ano após a sua conversão, Spurgeon pregou seu primeiro sermão. No ano seguinte, foi chamado para tornar-se pastor de uma igreja batista na cidade de Wittenberg, na Inglaterra. Com 20 anos, tornou-se um pastor da Capela Batista em Newport, Londres, que posteriormente se tornou o Tabernáculo Metropolitano, uma igreja muito grande. Aos 50 anos de idade, Spurgeon já havia fundado cerca de 66 instituições, sendo elas igrejas, escolas, seminários, orfanatos, escolas de pastores e revistas. Dedicou 40 anos da sua vida para o ministério, no qual publicou 3.561 sermões e 135 livros. Foi exemplo na conduta de estudo da palavra, da oração e do temor a Deus. Hoje em dia é comumente chamado de o príncipe dos pregadores. O segundo pastor que quero mencionar aqui está o grande evangelista, pastor norte-americano Billy Graham, de 1918 a 2018. Billy Graham foi pastor evangelista, pregador e um dos maiores avivalistas que passaram pela história. Certamente um dos pastores que marcaram a história da igreja. Conhecido por seus sermões diretos e acessíveis do Evangelho, Billy Graham pregou para uma audiência coletiva de quase 2,5 milhões de pessoas em audiências ao vivo em 185 países e territórios e 6 continentes. Um grande homem de Deus. Além disso, foi conselheiro de diversos presidentes dos Estados Unidos, tais como John Kennedy, Ricardo Nixon e outros. O pastor americano passou pelos grandes ex-presidentes. Foi exemplo de conduta, submissão e dedicação completa ao Evangelho em suas próprias palavras. Em uma de suas palavras, ele afirmava: alguns cristãos aprenderam muito pouco sobre o que é ter uma vida devocional diária. Algum tempo atrás, um policial me perguntou qual era o segredo para ter uma vida vitoriosa. Eu lhe disse que não há fórmula mágica que possa articular isso, mas se houvesse uma palavra que pudesse descrever a vida vitoriosa, eu diria que é a submissão. A segunda palavra que eu usaria é devoção. Nada pode substituir a vida devocional diária com Cristo. Dobre seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Esta foi a palavra de Billy Graham. Terceiro pastor, David Yonggi, de 1936. Este pastor é um pastor ministro coreano, líder da maior igreja evangélica do mundo, Igreja do Evangelho Pleno, localizado em Yeouido, ligado à Associação Mundial das Assembleias de Deus, que conta com 800 mil membros. Esse pastor implantou a estratégia do evangelismo de reuniões eclesiásticas nas casas dos membros, o que fez com que a igreja crescesse bastante. Além disso, sua igreja sustenta cerca de 500 missionários e possui ainda outras igrejas espalhadas pelo mundo, em diversos países.
é internacionalmente conhecido por ser um exemplo de perseverança e trabalho na obra do Senhor, sempre priorizando a oração e os cultos nos lares como pilares para o crescimento da sua igreja. Um pastor extremamente notável e que certamente é um dos pastores que marcaram a história da igreja. De um grande homem de Deus, John MacArthur, de 1939. Este pastor, ministro e escritor norte-americano muito conhecido por seu programa de rádio, vinculado internacionalmente, intitulado Graça para Você. Como pastor, MacArthur tem servido desde 1969 na Igreja Evangélica da Church, na cidade de Sur, na Califórnia. Lá John propaga os ensinamentos de Cristo através da pregação expositiva e da perspectiva cristã sobre assuntos considerados controversos. Em 1985, MacArthur também tornou-se presidente da Instituição de Ensino Cristã de Artes, antigo Colégio Batista de Los Angeles, que oferece cursos de 4 anos. Também podemos conhecer um grande pastor chamado John Piper, de 1946. John Piper é um pastor, escritor e foi líder da Igreja Batista Church, também no estado americano, e Minneapolis, por 33 anos, na qual ministrou de 1980 até o ano 2013. Em 1994, Piper fundou seu ministério, objetivo de espalhar a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos por meio de Jesus Cristo. Esses foram grandes pastores que marcaram a sua época e também a história da igreja. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e comentar para que Deus seja louvado e glorificado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.